Então, aqui na questão 17, é dado uma viga, né? E pede o seguinte: para a viga e carregamento mostrados na figura, determine a tensão normal máxima provocada pelo momento fletor na seção transversal C. Tá? Então, o enunciado é fundamental. Por quê? Reparem que no caso dessa questão 17, vocês não precisam, o enunciado não pede e vocês não precisam fazer o traçado dos diagramas de esforço cortante e momento fletor. Por quê? Porque nesse caso, a questão já pede diretamente em qual seção vocês devem determinar a tensão normal máxima. E nesse caso é na seção C da viga. Então vocês sabem que nesse ponto C, né, no final da carga distribuída, vocês devem calcular o momento fletor e a partir desse momento fletor encontrado no ponto C, vocês vão determinar a tensão normal máxima. Então, não se faz necessário aqui traçar os diagramas. Tá? Mas é necessário calcular reação de apoio? Sim, é necessário calcular reação de apoio. Só que também não é necessário calcular as duas reações de apoio. Eu posso calcular uma reação apenas, ou só a reação do primeiro vínculo, né, em A, ou só a reação em B. Por quê? Se eu calcular a reação em A, eu tenho todas as forças à esquerda de C, que é a seção estudada. Então, com todas as forças à esquerda de C, eu consigo calcular o momento fletor em C, para daí, então, determinar a tensão normal máxima nessa seção. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Reparem, na questão anterior, vocês tinham, na 16, né, um carregamento distribuído, né? Não é o caso da questão 5.17. Então, não é uma questão, um carregamento simétrico, né? Eu me referi a carregamento simétrico aqui na questão 16. Então, o que a gente vai fazer para esse caso? A gente precisa identificando o material aqui, pessoal, só um instante. Tá. Então, a gente, deixa eu só ver o que me perguntaram aqui pelo chat. Não perguntaram nada. Tá. Aqui eu tenho a resolução da questão 5.17. Então, o primeiro passo que eu fiz aqui foi anotar, né, o que o enunciado está pedindo, que é a tensão normal máxima na seção C, né, e identifiquei o tipo de perfil que eu tenho. É um perfil W, né, 460 por 113, tá? Então, foram os dados iniciais que eu anotei do enunciado. E daí, para partir para os cálculos, eu precisei calcular a reação em A. Então, para calcular essa reação em A, o que eu fiz? Eu fiz o somatório de momento, na outra extremidade, né, no outro apoio. Eu fiz somatório de momento em B, a determinar o RA. Então, fazendo aqui, somatório de momento em B, pela esquerda, né, igual a zero, eu vou ter o RA apontando para cima, ele vai me fornecer um giro horário, né, um giro horário em relação a B, de A para B. Então, o sentido horário é o nosso sentido positivo, né? Aí eu vou ter RA vezes 4,8, 4,8 que é a distância entre
a distância entre o ponto A e o ponto B. Deixa eu tentar colocar aqui lado a lado na tela. Deixa eu ver se eu consigo, para ficar melhor para a gente. Consigo juntar aqui lado a lado. Trocar essa água por essa aqui. Pessoal, então, vocês conseguem ver as duas abas agora na tela? Não. Professor, acho que dá um print e cola no Word, no Paint, daí vai dar certo. Cola as duas imagens lá no PowerPoint, daí consegue manipular bem. Sim, sim. Tá, mas dessa forma aqui, vocês não estão conseguindo ver? Só o PDF. Não, mas são dois PDFs. Aqui a resolução da questão. Estou vendo só o 5.17, só a resolução. Só a resolução. E o enunciado. O enunciado, não estão vendo aqui? Não. Não aparece. Não aparece? Não. Certo. Tá. Então, eu vou tentar seguir assim mesmo, pessoal. Então, eu parei aqui com vocês na determinação da reação de apoio RA, né? Então, para determinar o RA, eu devo multiplicar pela distância até o apoio B. Então, a distância entre o RA e o RB é de 4,8, né? Depois, na sequência, eu tenho... Saiu o meu material aqui. Na sequência, eu tenho a carga distribuída de 90, né? Vocês têm o material aí. Então, esse 90, em relação ao ponto B, ele está apontando para baixo, né? Então, em relação ao ponto B, ele me dá uma tendência de giro anti-horária. Então, por isso que leva o sinal aqui negativo, né? Porque está contrário ao meu sentido positivo, que é horário. Então, 90 eu multiplico pelo vão 2,4 e depois eu multiplico pela distância do meio do vão até o apoio B. Então, é 1,4 da metade do vão, né? Mais, aliás, 1,2 mais o 2,4 até o ponto B. Então, multiplico por 3,6. Depois eu tenho mais a carga, tenho as duas cargas de 150. A primeira carga, ela também está apontando para baixo, me dá uma tendência de giro anti-horária, né? Então, também contrária ao positivo, negativa. Então, menos 150 vezes a distância até B. Então, são dois vãos de 0,8. Então, multiplico por 1,6. O segundo carregamento de 150, também negativo, multiplica por 0,8, que é apenas um vão. E isso tudo deve ser igual a zero. Então, agora, resolvendo toda essa expressão, eu vou chegar no valor de reação igual a 237 quilonewtons. Tá? Aqui ficou rasurado, mas é 237 essa reação, tá? Quilonewtons. Então, agora, o que eu preciso é determinar o valor do momento em C. Então, a partir dessa reação e a partir
do carregamento da viga, eu vou encontrar o momento fletor, né, na seção C. Tá? Só um instante. Tá, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui a viga, né? Então, calculei essa reação RA e agora eu preciso do momento fletor em C, né? Então, o meu momento fletor, eu também vou atribuir o sentido horário como o sentido positivo para o momento, né? Por quê? Porque eu estou seguindo os meus cálculos da esquerda, do início da viga, para a direita. Então, por isso, eu considero o sentido horário para o positivo. Então, o momento fletor em C, ele vai ser a reação que eu encontrei no apoio A, 237.000, vezes a distância até a minha seção C. Então, a distância de A até C é o 2,4. Né? Então, é esse 2,4 que eu coloquei aqui multiplicando. Qual o carregamento que eu tenho depois? Eu tenho, até a seção C, eu tenho somente essa carga distribuída de 90 kN por metro. Então, essa carga apontando para baixo vai me fornecer um momento negativo, né? Porque me dá uma tendência anti-horária de giro. Então, vai ficar menos 90 vezes o vão de 2,4 vezes a metade do vão. Por que a metade? Porque eu considero essa carga concentrada aplicada na metade do vão, né? Então, é o que eu coloquei aqui. Tá? Então, o apoio A vezes a distância até C, a carga distribuída vezes o vão 2,4 vezes a metade do vão 1,2. Fazendo todo esse cálculo, eu chego aqui no resultado de 309.600 Nm. Né? Então, encontrado o momento, eu preciso agora, a partir do meu perfil, identificar qual o valor de inércia e qual o valor da altura H, para mim conseguir entrar na minha fórmula de sigma máximo, né? Que é momento que multiplica o meu Czinho dividido pela inércia, para encontrar a tensão máxima. Então, eu vou lá na tabela de perfis, e o meu perfil que eu tenho. Então, eu vou correndo aqui, né? Eu inicio com o perfil W920 e vou correndo até encontrar o perfil 460, né? Que está aqui nessa posição, 460 por 130, né? Aliás, 113. Então, 460 por 113, quais os valores que eu tenho? Eu tenho para H, o H é a altura, essa terceira coluna, né? Aqui é chamado de D. Então, meu H é o D de 462. E a minha inércia, eu tenho dois valores de inércia. A inércia do eixo XX e a inércia do eixo YY. Vocês vão pegar sempre a inércia do eixo XX. Então, a inércia vale 554 vezes 10 na sexta milímetro na quarta. Tá? Então, foi os valores que eu peguei. Então, reparem aqui. A inércia, 554 vezes 10 na menos 6. Então, reparem que lá estava na mais 6 milímetros na quarta. E aqui eu já trouxe o valor convertido para metro na quarta. Então, simplesmente, eu troquei a potência de 10 na mais 6 para 10 na menos 6. Tá? Então, isso significa que
milímetro na quarta, convertendo para metro na quarta, eu tenho que multiplicar por 10 na menos 12. Tá? Por isso que foi para 10 na menos 6. Mas é bem simples de fazer essa conversão, porque, na verdade, a gente usa o mesmo valor numérico, simplesmente troca o sinal da potência, né? De positivo para negativo. Então, é bem tranquila essa conversão. E o valor da altura da seção, que lá na tabela estava nomeada como altura D, aqui eu estou me referindo como H, com o valor de 462. Então, foi aquele valor, né, que eu extraí aqui da nossa tabela, esses 462 milímetros. Tá? Lembrando que esses valores eu tenho que entrar em metros quando eu for aplicar na fórmula. Então, usando esses valores na fórmula, eu já tenho a inércia e a altura que eu extraí da tabela. Eu tenho o momento na seção que eu calculei, é esse 309.600. Então, com esses valores, eu entro na fórmula, 309.600 que multiplica o C. O C é a metade do H, né? Então, 462 dividido por 2 é igual, em metros, 0,231, dividido pela inércia, esse valor aqui, né, 554 vezes 10 na menos 6. Então, fazendo esse cálculo, eu cheguei no valor de 129.093.140,8. Tá? E esse valor, isso é em Pascal, né? Então, eu desloquei a vírgula 6 casas para a esquerda e eu tenho o resultado em megapascal. Então, arredondei aqui, depois da vírgula, na segunda casa, o resultado fica, então, 129,09 megapascal. Tá? Então, reparem que quando é fornecida a seção, que é o caso também da questão 5.18, a 5.21, não, a 5.21 pede a máxima, né? Mas é o caso da 5.18 também. Reparem que o cálculo é bastante simples, né? Porque eu não preciso fazer o traçado de diagramas. Então, eu calculo uma reação de apoio apenas. Pode ser a reação a primeira, né, ou a segunda, então a reação à esquerda ou à direita. Eu aqui sempre faço do primeiro apoio, para fazer o cálculo da esquerda para a direita, e com isso, então, utilizar essa convenção de sinal horária como sendo a positiva. Tá? Aqui na questão 5.18, ela é uma questão muito prática de resolver, né? Deixa eu só apresentar para vocês. Olhem só a 5.18. A 5.18 também é o mesmo caso. É fornecido uma viga, né, com carregamento, e eu também quero determinar a tensão normal máxima do momento fletor na seção AA. Aqui se refere como seção AA. Então, e também, né, é dado um perfil tabelado W, 310 por 52. Então, é o mesmo caso. Eu vou extrair os valores de inércia e altura do perfil a partir da tabela e vou determinar o valor da reação em A. Né? Então, sendo um carregamento simétrico, como vocês estão verificando aqui, né? Essa anotação aqui significa 5 vãos de 0,8. Então, reparem que eu tenho 30 nas extremidades a 0,8 do apoio e eu tenho 50, 50, né? A 0,8 mais 0,8, 1,6 dos apoios. Então, a carga simétrica. Então, eu já sei que vai recair 30 mais 50 sobre cada apoio, né? E a partir daí, eu já faço diretamente, posso fazer essa anotação, né, que eu tenho carregamento simétrico, e a minha reação em A é de 80 kN. Aí, com isso, basta determinar o momento na seção AA. Então, o momento na seção AA vai ser igual
vai ser igual à reação de 80, né, que me dá uma tendência horária, por isso positiva em relação à seção AA, vezes a distância até a A, que é de 2 metros, como a figura traz para a gente, né, 2 metros até a seção AA. Depois o 30 e o 50 vão me dar um sentido negativo para o momento, né, porque me dão uma tendência anti-horária. Então, vou ter aqui menos 30 vezes a distância até a A, 1,2. Por que 1,2? Porque eu tenho o 2 metros, que é a distância total, menos um vão, né? Do A até a carga 30. Então, 2 menos 0,8 me dá, então, 1,2 metros. Então, menos 30 vezes 1,2. A segunda carga, que é de 50, também negativa, 50 vezes 0,4. Por que 0,4? Porque é a distância da carga até a seção, desse 50 até o AA, que é o 2 menos 2 vãos de 0,8. Então, 2 menos 1,6 igual a 0,4. Certo? Então, igual a 0,4. Fazendo todo esse cálculo, eu tenho 104.000 newton-metros, o momento na seção AA. Vindo na tabela de perfis, né? Eu tenho aqui o perfil W 310 por 52. Então, vamos verificar aqui o perfil 310 por 52. Onde que se encontra? Aqui está o perfil W310 e aqui está o 52. Então, quais são os valores que eu vou extrair? Vai ser a altura de 318 e vai ser a inércia de 119, certo? Então, só fazendo a aplicação, né, desses valores, né, altura 318, inércia 119, fazendo a aplicação aqui na fórmula, vocês têm como resultado, então, que a tensão normal máxima na seção AA é de 138.957.983,20, né? Convertendo para megapascal, 138,96 megapascal. Tá? Pessoal, a nossa conexão vai cair, então, e eu já vou passar para vocês em seguida um novo código de acesso.